O próximo vereador a fazer o uso da palavra, então, é o vereador Paulinho. Opa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos que nos ouvem pela 92, assistem pelo Facebook. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar de sábado. E falando de sábado, quero cumprimentar então a comunidade da Santa Inês, em nome da Terezinha, que fizeram uma galinhada numa reunião que nós tivemos do meu partido lá, onde contamos com a presença do deputado Pompeu, onde nos trouxe algumas novidades. E uma delas, então, é o que o Nader vinha falando aí há pouco também, em relação à ponte ali do Porto Soberbo, uma ponte que nós lutamos aí desde do ano 2000 aí. Várias reuniões foram feitas na época já, só que até estava pensando que jamais ia sair essa ponte. Até porque do governo federal, com certeza, não haveria interesse. Mas agora, né, através da conversa que tivemos aí com o deputado Pompeu, que faz parte dos 27 parlamentares brasileiros que fazem parte do Parlasul, do Parlamento do Mercosul, e uma boa notícia, realmente, onde esse dinheiro está disponível através do FOSEM, que é um fundo internacional dos 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, há uma luz no fundo do poço para a nossa região, né? Saindo dessa ponte, com toda certeza, vai ser um grande futuro aí para a nossa região, para o nosso estado e para os países, né, que se fazem presentes. Então, isso pode se tornar realidade bem rápido, né? Essa ponte pode ser uma realidade aí dos próximos anos, porque esse dinheiro existe e esse dinheiro já está aprovado praticamente para fazer então essa ponte, né? Então, esse dinheiro vai ser fácil porque não depende de votação em nenhum outro ponto. Outra questão do deputado Pompeu, que eu quero aqui ressaltar e parabenizar ele mais uma vez. Agora, daqui uns dias, aí, no próximo mês, talvez, já libera então a verba destinada à PAI, de 100 mil do ano passado, deputado Pompeu, e mais 150 mil do ano passado, que também vai ser liberado daqui uns dias para o Hospital de Caridade. E isso vem a somar e engrandecer aí a questão dos votos dele, que fez no município. Mereceu os votos, mas também está cumprindo com aquilo dito. E agora, no sábado, foi anunciado, então, mais uma verba do deputado Pompeu para o Hospital de Caridade de mais 150 mil reais. E todo mundo sabe que o hospital merece, precisa, e nós estamos fazendo esse intermédio entre nós, do PDT de Três Passos, e o deputado Pompeu, que sempre nos atende também. Saúde é importante, ele sabe disso, e por isso que a gente direciona a maioria das verbas do deputado, tanto para a PAI como para o Hospital de Caridade. Em relação ao que o Diego falou das águas contaminadas, né, dos poços artesianos, realmente sou testemunha disso, Diego, e eu acho que está mais do que na hora de ser feito novos exames e para provar realmente daquilo ali e fazer esse tratamento. Mas eu queria dizer, agora eu vi o vereador Jair falando em relação aos poços artesianos que estão numa licitação. Essa licitação já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, até porque é uma verba impositiva. E eu concordo plenamente, Diego. Se não houver outro jeito, que o executivo não queira fazer as nossas as verbas impositivas, nossas obras que a gente destina os valores, que nós temos que tomar alguma decisão, né? Ou o Ministério Público, ou que seja por improbidade administrativa, porque assim não dá mais. Infelizmente, 2021, quando indiquei as duas verbas para os 2 poços artesianos, passou-se 2022, o ano de 2022 inteiro, para fazer uma licitação para fazer os poços. Lá em dezembro o prefeito foi fazer. Deu errado. Agora, esses dias fiz um pedido de informação. Então, no outro dia, parece que saiu a licitação. Mas será que nós temos que cobrar tudo que nós pedimos, poxa? 2, 3, 5, 10, 15 vezes? Poxa, uma emenda impositiva e você não, infelizmente, o cara não querer cumprir? É uma lei.
É direito e é dever deles fazerem. Então, nós temos que tomar providências em relação a isso. Outra questão é da lei, uma lei minha, lá de 2021 também, sobre a questão da fiação das empresas de telecomunicações, internet, que está uma vergonha no nosso município. Pena, eu tinha tirado as fotos, acabei não colocando, mas quem for ali em frente ao posto de saúde de Padre Gonzales, é uma vergonha a fiação daquele local. Não só daquele, de outros locais. E tem que ser cobrado as empresas, e quem cobra as empresas é o Executivo Municipal. Se eles não cumprirem, tem a multa estipulada e tem que ser feito. O Executivo não é só ligar lá e pedir conforme a explicação que foi dada numa resposta de um pedido de informação que eu fiz ao Executivo, que ele disse que já foram ligados várias vezes. Não é ligar somente, é cobrar, exigir e se não multar. Para que existe a lei? A lei é para ser cumprida. Se as empresas estão falhando, o Executivo que execute a lei, que cobre, tem multa diária e se cobra da RGE, é apenas uma empresa que é cobrada, porque aí a RGE, quem é responsável, porque eles alugam os postes de luz. Então é só cobrar a RGE. Acione a lei, cobre, faz com que essas empresas cumpram o que está em lei. Concordo, João, contigo que tu falaste também em relação aos terrenos, né? Tem muitos terrenos baldios, sujos, sem calçada, mas tem muitos terrenos do Executivo também, que nós não podemos deixar de falar. Muitas calçadas que não estão feitas. Terreno do Executivo, gente, nós temos muitos terrenos virados em capoeira, então o Executivo não tem nem como cobrar um morador se não está dando o exemplo. E precisa. Calçada, eu fiz um pedido já há muito tempo, ali para baixo do colégio, na Operária ali, que é do Executivo, na Weber, que não estão lá, não tem calçada, virado em mato os terrenos, as barrancas. Então, Executivo Municipal, cobre os moradores, mas, primeiramente, limpe o terreno do Executivo, do município, que é necessário também. O vereador Flávio pediu a palavra. Vereador Paulinho, sobre essa fiação, eu tinha comentado contigo um tempo atrás, aí, recentemente, 3 de maio, a única opção que eles tiveram para dar resultado foi Ministério Público, a Câmara pediu uma audiência com o Ministério Público e chamou todas as empresas terceirizadas que prestam esse serviço para a RGE e botaram eles no compromisso. Porque essa foto que tu falou, essa lá de Padre Gonzales, eu tenho aqui, domingo de manhã, eu tirei bem desse local, parece que tu adivinhou, para falar bem na frente do posto de saúde, um pouquinho para cá. A única solução, ontem de noite eu estava, por acaso, escutando a Rádio Gaúcha, lá as empresas de Porto Alegre, elas mesmas, de tanto elas mesmas ver que a coisa estava feia, elas fizeram uma campanha, poste limpo, né? Então, os caras ali perto da Rádio Gaúcha saíam, viam aqueles fios, então eles promoveram esse debate. É uma opção que nós temos. Eu acho que a Câmara aqui, os servidores, podem entrar em contato com o Ministério Público e nós chamar essas empresas para esse debate. Senão, vai ficar se arrastando e, como tu falou, é uma vergonha essa fiação. Eu não sei ainda como é que ninguém não se bateu, né? E é essa dica que eu quero deixar para ti e nós amadurecer essa reunião com o Ministério Público. É a única forma que vai ser de colocar essas empresas no compromisso. Senão, um vai jogando a culpa para o outro e um vai arrastando os fios cada vez mais e não tem resolução nunca. Então, obrigado, vereador Flávio. Eu já está acionado o Ministério Público em relação a essa lei, inclusive. Eu sei que a nossa assessora jurídica já está tentando marcar uma reunião com o Ministério Público, né,
Já faz dias ainda não nos deram retorno. E é interessante, até tu falasse dessas ações, Santa Rosa, se eu não me engano, eu vi na RBS, Porto Alegre e outros municípios da região, onde essas ações estão sendo fortes em relação a essas fiação. Muitas reportagens nos últimos dias surgiram sobre isso, e por isso eu venho reforçar que, na verdade, o Executivo tem que cobrar essa lei, como essa lei municipal existe. A lei federal existe, mas nós temos ela regulamentada nessa minha lei de 2021, fica mais fácil de cobrar. Inclusive, a lei determina que as empresas, cada um tem que ter uma cor de fiação, para saberem de qual é que é o fio que está lá pendurado, quebrado, arrebentado, ou seja, oferecendo risco de vida, inclusive, porque se um fio está aí, nunca se sabe, pode estar eletrocutado ou não está, uma criança ou um adulto que for, com bicicleta ou a pé, enroscar aí pode causar danos sérios na saúde das pessoas. Então, isso é uma realidade. Outra questão que eu gostaria de comentar, já foi levantado pelos companheiros aqui, eu sou um cara que bati já muitas vezes levantei a questão das paradas de ônibus. E concordo com vocês, vereadores, acho que está mais do que, já passou da hora, já passou muito tempo da hora. E não falo só dessa administração, falo da outra administração também, que deixou de fazer as paradas de ônibus, porque as paradas de ônibus não é um local que já está há 20 anos esperando talvez uma parada de ônibus. E é necessário e preciso para esses nossos alunos, pais, levando criança na chuva, com guarda-chuva, isso ninguém merece. Qual é a educação? A gente fala, tem que ter educação, mas qual é a educação que nós estamos oferecendo para os alunos? Nós precisamos modificar essa situação. Precisamos urgentemente mudar essa situação. A outra questão que eu gostaria de falar, nós falamos em relação a cargos da Secretaria dos postos de saúde. Nós, na semana passada, quando nós tivemos uma reunião aqui, o Nader, inclusive, fez a pergunta para a secretária dos carros, e ela disse que estão disponíveis. Só que eu fiquei na dúvida, na hora me passou a pergunta, mas aqui eu gostaria de levantar essa questão. No final do mandato do Zé Carlos, ele tinha deixado um carro para cada posto, mas a secretária comentou aqui na noite que tinha um carro para cada 2 postos. Mas aí fica a pergunta, com tantos carros no pátio do executivo, e aqueles carros que eram especial para... Eu já termino, presidente. Para os postos de saúde. Onde é que estão esses carros? Cadê os carros? Estão escondidos? Alguém está ocupando? Porque se cada 2 postos tem um carro, e tinha vindo um carro para cada posto, e além dos outros 30 e poucos carros comprados aí por essa administração, como é que os postos e os médicos não têm carro em cada posto de saúde para fazer as visitas quando é necessário? Aí fica a pergunta aí no ar. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, Paulinho. Então, para finalizar o uso da tribuna na noite de hoje, o vereador Luiz.